Eu vou ler o Salmo 78, do verso 1 até o verso de número 8, e depois vamos pular para o final, e vou ler também do verso 65 até o verso de número 72. Diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, do seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Verso 65: então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho, fez recuar a golpes os seus adversários e lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra, que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós pedimos que mais uma vez o Senhor tenha misericórdia de nós, e o Senhor nos abençoe, nos instrua através da sua palavra. O Senhor esteja abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, para ver com o coração, entender, ó Deus, e atentarmos para cumprir o que a tua palavra diz aqui, em nome de Jesus, amém. O Salmo 78 é o segundo salmo mais extenso do saltério, daí a razão pela qual nós não lemos todo o salmo, ficaríamos aqui alguns minutos a mais, só lendo, que seria bom, mas como a gente precisa de fazer outras coisas, nós podemos extrair as lições, entender certas coisas que nós não lemos, e depois você poderá certamente ler com mais tempo, com mais dedicação, à medida que nós explicarmos aqui. Perde apenas então o Salmo 78 em termos de número de versículos, e bem mais para o Salmo 119. Ele faz parte aqui, o Salmo 78, de uma coletânea chamada também pelos estudiosos do saltério de salmos históricos, juntamente com o Salmo 105, 106 e 136 e mais algum outro que está espalhado pelos 150 salmos aí da nossa Bíblia Sagrada. Mas ele tem uma diferença em relação a estes outros salmos históricos. Não é somente um relato
sobre histórias, trazendo de volta alguns momentos específicos da história do povo de Deus no passado, que são muito importantes, mas é também, além de descrever esses fatos históricos, também faz uma reflexão, como que quisesse, e o faz, tirar lições desses momentos históricos do povo de Deus. Então o Salmo 78 também uma reflexão para o povo de Deus acerca da história. O título que está aí nas nossas Bíblias, você tem um título que não está normalmente no original, mas tem o que está na nossa Bíblia como subtítulo, Salmo didático, a expressão na língua portuguesa, e que na língua hebraica é um masquil, ou um masquil. É uma palavra que refere-se à natureza didática deste salmo, de que a voz do salmo é a de um mestre que está interessado em instruir o povo de Deus. Da perspectiva do cânon bíblico, o Salmo 78 abrange os eventos que estão registrados no livro do Êxodo, no início do livro do Êxodo, a libertação do povo, passando por vários outros momentos da história do povo de Deus, passando por Josué, na entrada do povo de Deus na terra prometida, e chegando até bem perto de Davi, particularmente daqueles momentos em que Samuel nasce, o sumo sacerdote Eli ministra. Você vai ver, especialmente nessa parte central do Salmo 78, que está entre o verso 9 até o verso 65, 66, até o 72, que chegamos até bem perto de Davi. Menciona aqui, então, Davi como escolhido, o qual é mencionado estrategicamente lá no final do livro, ou melhor, no final do Salmo, lá no verso 70. Por isso acredita-se que o Salmo foi escrito no tempo de Davi, ou no máximo até o período do profeta Isaías, o profeta Oséias. Isaías profetizou para o território de Judá, as tribos já estavam divididas entre norte e sul, e Judá, o profeta Isaías exerceu seu ministério durante muitos anos, e o profeta Oséias profetizou para o norte, Efraim propriamente, a tribo que recebe então a proeminência de todas as 10 tribos que ficaram para o norte, cuja capital era Samaria. O Novo Testamento cita esse salmo, interessantemente, vários salmos são citados, mas 2 ou 3 vezes. Isso é algo particularmente que se refere a alguns poucos salmos. O Salmo 78 é citado umas 2 ou 3 vezes no Novo Testamento. Mateus chama o autor desse salmo, que é Asaf, como temos aqui no subtítulo, de profeta, para dizer exatamente que Jesus cumpriu essa profecia em seu ministério de ensino, usando parábolas. Você pode ver isso lá em Mateus capítulo 13, verso 34 e verso 35. E lá, também nos evangelhos, agora no evangelho de João, Jesus cita o Salmo 78, verso de número 24, para dizer que ele é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Naquele discurso, logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, aquele milagre, dá ocasião para Jesus dizer que ele é o pão da vida. E ele faz a citação de um pedacinho, de um verso, verso 24, parte de um verso desse salmo, que está refletindo, obviamente, sobre a passagem lá, quando o povo de Deus recebeu o maná no deserto, o pão de Deus, como é chamado também, o pão do céu. Jesus diz que, na verdade, ele é. E ele cita exatamente o que está aqui nesse salmo. Então, ele tem uma história. Não pode ser chamado de uma espécie de salmo messiânico,
que está diretamente ligado à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, mas como a gente aprende exatamente a olhar para o Antigo Testamento. Esse é um olhar importante, olhar para o Antigo Testamento numa perspectiva também cristocêntrica, cristológica, porque o próprio Jesus, né, nos discípulos, andando com os discípulos no caminho de Emaús, ele ensinou os discípulos, nos deu ensinamentos para que a gente olhasse para o Antigo Testamento dessa maneira. E certamente nós encontramos a mensagem da redenção nestas páginas das Escrituras Sagradas. Este salmo é um sermão sobre a história de Deus e seu povo, como eles se relacionam. É, como disse alguém, uma recapitulação da história do povo de Deus. Por isso é tão importante para nós. Eu quero exatamente seguir esse passo com os irmãos. Atentem, vamos ver aqui qual é o propósito desse salmo. Quais são as lições nós podemos aprender na medida em que a gente olha para essa história do povo de Deus e a gente pode aprender algumas coisas. A primeira que nós devemos ter em nossas mentes aqui, eu te convido a olhar. Entre os versos 1 até o verso 8, nós devemos, diz esse profeta, como é chamado, né, por Mateus, devemos transmitir a fé às futuras gerações do povo de Deus. A primeira, clara, sem muita dificuldade para a gente entender, que é a lição que nós podemos aprender nessa, e é uma lição muito preciosa, que nós temos como povo de Deus um compromisso de transmitir a fé às futuras gerações do próprio povo de Deus. O povo de Deus deve transmitir a história e a compreensão das obras e palavras de Deus para que as gerações subsequentes elas permaneçam fiéis a Deus. Estes 8 versos iniciais, note, possuem 2 partes que fica fácil de a gente perceber na nossa versão da língua portuguesa, desafiando-nos acerca de 2 outras verdades gêmeas que estão aqui nesses 8 versos. Primeiro, que nós devemos relatar e explicar o significado da história da fé. Veja aí: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Pulando o verso 2, indo para o verso 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Esses 4 primeiros versos formam um poema didático que explica o propósito de todo o salmo. É como se ele dissesse: esse salmo está aqui, nós vamos rememorar, nós vamos relembrar algumas coisas que aconteceu com o povo de Deus e como Deus agiu na vida deles para exatamente nos ensinar. Isso é um masquil, isso é um salmo didático. O salmista chama o povo para ouvir suas palavras e proclamá-las a seus filhos, para que o Senhor seja louvado de geração em geração. Ao reavivar nas obras maravilhosas do Senhor, Ele quer exatamente que essa herança didática ficasse preservada no coração, na fé daqueles que ouviriam depois dele. Veja que não é difícil a gente olhar, mas assim, de uma maneira muito gráfica na língua original, no hebraico, o autor põe ênfase ao aspecto da audição, que isso é importante. Dê ouvido, literalmente, ó meu povo, ao meu ensino, incline seus ouvidos às palavras da minha boca. E ele diz: o que ouvimos, nós vamos contar às vindouras gerações, às próximas gerações.
Porque, meus irmãos, a gente sabe, porque o Novo Testamento também nos diz, e de uma maneira muito clara, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir, não é pelo ver. Deus podia ter nos desenhado um monte de quadros e estátuas e nos apresentado a essa percepção que nós podemos ter como seres humanos, nos dado só músicas, e a gente ficasse, a única coisa que fizesse seria cantar, cantar, cantar e cantar e cantar. Não, Deus nos deu palavras, Ele inspirou pessoas, mais ou menos 40 autores, se a gente considerar a Bíblia inteira, nesses 66 livros, e disse que nós devemos ler essas palavras, ler para nós mesmos, ler em voz alta, ler para os nossos chegados. Deveríamos nos reunir com o povo de Deus como agora para ouvir a repetição, cada vez, de todas as formas, e os pregadores deveriam fazer tudo, contar com a unção do Espírito de Deus, a iluminação, para que trouxesse sempre da palavra de Deus coisas para que os irmãos pudessem aprender. O salmista chama o povo para ouvir as suas palavras, proclamá-las aos seus filhos, para que o Senhor seja louvado de geração em geração. Segunda parte desses versos, a partir do verso 5 ao verso 8, ele mostra que nós devemos ensinar essas verdades para que as próximas gerações sejam lembradas de viver obedientemente. Todo o ensino, tudo que ouvimos tem um propósito, que é para que nós deixemos as nossas próprias inclinações do nosso próprio coração, sejamos também confrontados diante dos princípios que a nossa cultura moribunda oferece, distante de Deus, e nós tenhamos no coração os princípios da palavra de Deus, nossa mente, nosso coração seja ajustado à palavra de Deus, para que nós sejamos pessoas crentes obedientes, e que isso deveria ser passado também às futuras gerações. Nessa sessão nós somos lembrados do desígnio de Deus para a transmissão destes mandamentos, da aliança, das estipulações que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu um testemunho, diz o texto, uma lei com Israel. Esta foi a aliança que Deus fez no Sinai, dando a sua revelação, a sua instrução. E quando ele estabeleceu, ele ordenou ao povo que ensinasse aos seus filhos. Está lá. Ele só repete no Salmo 78, mas está lá. Êxodo capítulo 10, verso 2, Deuteronômio capítulo 6, aquele majestoso capítulo. E isso deveria continuar de uma geração para outra, cada um ensinando seus filhos a levar adiante esse ensino. E esse era o dever da aliança de cada geração. É isso que a Escritura diz, irmãos. Não tem essa história de um ensino como a nossa cultura, as pessoas, as filosofias do nosso tempo têm tentado colocar na nossa cabeça, de que tem que haver uma certa neutralidade. Deixe-me tornar isso relevante, essas palavras, irmãos, para o nosso tempo, dizendo uma coisa que devemos abominar como pais, como cristãos. É isso que tem sido chamado de educação neutra. Uma educação sexual fluida, ou qualquer tipo de outra área. Primeiro, porque não há neutralidade, isso é um mito. Não há. Nós carregamos os nossos pressupostos, as crenças das pessoas, elas em algum momento se farão sentir, estão arraigadas em seus corações. Não há como ter neutralidade.
Nós sim devemos ensinar aquilo que a palavra de Deus. Deveríamos lutar para garantir que nossos filhos, as vindouras gerações, aprendam moralidade fundamentada no caráter de Deus e apoiada pela vida e poder de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos ensinar. É isso que nós devemos ensinar. Nós ensinamos que a mentira, o falso testemunho, é errado porque nós cremos num Deus que é a própria verdade, é dele que vem. Nós ensinamos sobre aquilo que está no 7º mandamento, com todas as consequências, as reverberações disso, as implicações disso para a vida, de uma vida sexual, conforme a palavra de Deus, porque isso é verdade, porque Deus é. Não é porque é conveniente, não é porque tem todos esses argumentos biológicos e tudo mais, e tudo que se dá. Podemos fazer uma boa apologética e defesa da visão cristã, do casamento, da sexualidade, como defendemos. É verdade, tudo isso, sim, é importante, mas em primeiro lugar, porque Deus é santo, e Ele inventou, e Ele nos criou, porque Deus é, antes de tudo, Ele colocou na sua palavra. Em segundo lugar, o que aprendemos aqui? Que nós devemos aprender com as gerações passadas do povo de Deus. Primeiro vimos que temos uma responsabilidade de passar para as futuras gerações. Agora, a Bíblia também aqui e em várias outras partes nos chama atenção para aprender com as gerações passadas do povo de Deus. Aqui está a parte central desse texto. Longa. Começa no verso 9 e vai até o verso de número 64. Esse é o corpo do texto. É um relato da história do povo de Deus, do Êxodo até Davi, como mencionei no início. É uma recapitulação de uma história de desobediência, de incredulidade por parte do povo de Deus e como Deus tratou tudo isso. Há várias partes, estrofes aqui deste poema, pelo menos umas 6 divisões, se a gente for dividir por estrofe, mas eu vou olhar essa parte central, enfatizando especialmente 2 importantes ideias que estão aqui divididas na metade desses versos que vai de 9 até o verso 64. Primeiro, é que nessa parte central, começa e termina com uma referência interessante a Efraim. Veja só algumas marcas disso, verso de número 9, depois pule lá para o final, verso 65, 66, ele diz assim: os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. E aí, lá para o finalzinho, ele diz assim: então o Senhor, 65, então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho, fez recuar golpes os seus adversários, e lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não escolheu, não elegeu a tribo de Efraim. É isso aqui uma designação feita às tribos do norte, às tribos de Israel, depois da divisão do reino com Roboão, o filho de Salomão, que ficou com as tribos, as 2 tribos, Judá. Lá diz o texto que na sua tolice, isso era na verdade, na tolice de Roboão, assim como o pai foi, a gente pode comparar, foi sábio e foi usado por Deus, apesar de que mais para o final de sua vida abandonou o Senhor. É dito que
ele foi tolo, né? Assim como Salomão foi tão sábio, o seu filho foi tão tolo. E ele, por sua tolice, no momento crucial em que precisava usar a sua habilidade política e a compaixão em relação ao povo, ele então fez exatamente aquilo que é contrário. Mas aquilo por trás de tudo aquilo estava, obviamente, a mão de Deus, e ele então perdeu o domínio sobre as 12 tribos, ficou com as 2 do sul. Isso é chamado, após essa divisão, note bem quando você for ler o livro dos reis, o livro das crônicas, alguns dos profetas, e quando se menciona normalmente, após essa divisão, Judá, Jerusalém, Sião, é uma referência ao reino do sul, a Judá, é o Israel do sul. Mas quando se refere propriamente em alguns textos a Israel, ou Efraim, ou Samaria, após a divisão do reino, é uma referência ao reino do norte, as 10 tribos que ficaram com Jeroboão, o hábil político. Aqui no Salmo 78, por isso que eu acredito que ele foi escrito, né, logo após essa divisão, há essa menção a Efraim. Efraim era uma das tribos, mas porque ela se tornou uma das mais importantes, das mais poderosas, do ponto de vista inclusive bélico, da guerra, da capacidade, e também da sua influência sobre as outras tribos, ela é Israel do norte, ou seja, as tribos são chamadas assim, de Efraim, na maioria das vezes. Mas é interessante que esse texto diz, o verso 9, diz que Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus. Muito provavelmente aqui seja uma referência, não a alguma batalha propriamente dita, em que eles perderam, não se tem isso registrado antes aqui, mas muito provavelmente é uma referência à atitude de Jeroboão, o primeiro rei das tribos do norte, de Efraim, cuja capital ficou sendo Samaria, e que foi levado cativa, 930 mais ou menos, houve a divisão, por volta de 720, 722, a Assíria levou cativo Samaria, e as tribos, as 10, ficaram esparramadas pelo mundo até hoje. É essa a menção. Por que isso aconteceu? Porque eles abandonaram o Senhor. Jeroboão, se você ler lá no livro dos reis, verá na história dos reis que ele abandonou o Senhor, levou o povo a abandonar o Senhor também, porque tirou de Jerusalém o culto, inventou um culto em lugares que Deus não tinha estabelecido, colocou sacerdotes que não eram da tribo de Levi, remodelou todo o culto a sua própria maneira. É isso que o texto diz, não guardaram a aliança de Deus. E por isso, lá no verso 66, 67, diz que Deus rejeitou Efraim e escolheu a Judá. E de lá veio Davi, o meu pastor. Mas isso estará um pouco mais adiante. A segunda coisa que nós notamos nessa parte central aqui do verso 9 até mais adiante, é que ela pode ser dividida em 2 grandes partes. A primeira começa do verso 9, vai até o verso 39, e tem como centro os versos 9 a 11, e o verbo que identifica, veja aí o verso de número 10 e 11, que diz assim: não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Veja, esqueceram-se das obras e das maravilhas que mostraram. Agora, deste verso até o verso 39, será uma descrição de como, em cada momento da história do povo de Deus, até chegar a Samuel, eles se esqueceram de Deus. É a história de esquecimento, de apostasia. Aqui são narrados sucintamente, claro, porque é uma história que está lá no livro do Êxodo,
entrando pelo livro de Josué, parte de Samuel, são narrados os pecados de Israel no deserto após a saída do Egito. E aí nós temos a segunda parte, que começa do verso 40 e vai até o verso 64, e tem como centro os versos 40 até 42, veja aí na sua Bíblia, diz assim: quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram, tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Mais uma vez, agora de forma, eles lá se esqueceram da aliança. Em outras palavras, as mesmas coisas são ditas no verso 42, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. E desses versos até o final, ele vai descrever como eles fizeram isso, não se lembraram do poder de Deus. Basicamente é uma repetição das mesmas coisas que ele tratou nessa primeira parte, só que agora destacando algumas coisas e ainda mais intensificando essa rebelião, essa incredulidade do povo de Deus em relação ao seu Deus. Inclusive 6 das 10 pragas são descritas aqui nesse texto. Eles esqueceram de Deus, eles não se lembraram do poder dele, apesar de que ele de diversas formas tenha manifestado o seu poder. É uma história de ingratidão, de incredulidade. Paulo, isso é tão importante para nós, para o povo de Deus de todas as épocas, porque é por isso que esse grande salmo é exatamente uma recapitulação de algumas partes da história, mas não é uma recapitulação simplesmente para lembrarmos de alguns fatos terríveis que aconteceram, mas também uma reflexão que o próprio Paulo pega para a igreja neotestamentária. 1 Coríntios capítulo de número 10, veja lá na sua Bíblia, a partir do verso 4, veja o que ele diz aqui. Verso de número 5, após ele descrever entre verso 1 ao verso 4, a passagem maravilhosa pelo mar, ele diz assim: entretanto, verso 5, 10, 5 de 1 Coríntios, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos, tipo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. É para nós, ele usa a expressão enigmática aqui, para nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. A história bíblica é dividida dessa forma. Os historiadores seculares, as pessoas têm diferentes culturas, povos, dividem a história de acordo com seus eventos, de como elas acreditam no mundo, na existência e tudo mais. A Bíblia tem uma maneira particular de entender a história, de olhar para a história. Tem a ver com Cristo Jesus, sobre nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado.
a vida de Cristo, a vinda de Jesus Cristo, inaugurou um novo tempo. Esses tempos do fim. Alguns rabinos judeus, já nesse período intertestamentário, já usavam inclusive essa linguagem e que o apóstolo Paulo usa aqui. Nós estamos de lá para cá, por isso que note essa expressão no Novo Testamento, Paulo usa bastante, e alguns outros autores também. Nós estamos nos últimos dias. Ele diz a Timóteo, por exemplo, porque nos últimos dias surgirão tempos difíceis. Não está falando daqueles que refere-se à segunda vinda de Cristo, está no futuro. Não, os últimos dias, os últimos tempos foram inaugurados por Cristo Jesus. Nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias. Não chegamos ao último dia, que é o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois o juízo final. Esse é o último dia, a respeito do qual 1 João diz. Vivemos estes últimos dias. São os dias do Messias. Paulo diz que estas coisas servem de exemplos para nós e foram escritas para nossa advertência. É como se Paulo estivesse dizendo assim, usando a linguagem, muito cuidado, tomem cuidado. Nós precisamos ler, ouvir essa história e aprender com ela. A não, neste caso, fazer o que eles fizeram. Aprender as lições para não repetir essa história de idolatria, de cobiça, de imoralidade, de incredulidade, de rebeldia, de ingratidão. Não devemos ser como eles. E terceiro e último lugar, o que nós aprendemos com este salmo? Em que ele nos desafia, para onde ele nos aponta. Devemos confiar, aponta para isso, na promessa graciosa presente para o povo de Deus. Verso 65 ao verso de número 72, a última estrofe desse salmo é impressionante e é cheia de significado histórico e teológico, como a gente já percebeu quando expunhamos aqui uma primeira parte. Duas coisas eu quero destacar. Primeiro, observe que há um contraste forte entre o final da penúltima estrofe. Veja o contraste. Veja na sua Bíblia, acompanhe comigo do verso 60, entrando até o verso 65, olha o contraste que ele faz. Ele diz assim, falando, registrando essa última parte da história cheia de tantos pecados, e por causa disso, a mão de Deus pesou sobre o povo de Deus, antes da vinda daquele que seria, inclusive, um símbolo do Messias, o próprio rei Davi. E porque ele é filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo assim é designado no Novo Testamento. Mas veja, verso 60, por isso abandonou o tabernáculo de Siló, está falando de Deus, a tenda da sua morada entre os homens, e passou a arca de sua força ao cativeiro, e a sua glória, lembra lá, Icabode, foi-se a glória, quando eles tomaram a arca da aliança dos filisteus, colocaram no templo de Dagon. 1 Samuel capítulo 2, 3 e 4, lá está essa história. Entregou o seu povo à espada, isso é Deus, entregou o seu povo à espada, e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Veja que imagem terrível, de devastação, de tristeza. Os seus sacerdotes caíram à espada. Aqui uma menção óbvia aos 2 filhos de Eli, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então, veja, aqui é o ponto de mudança. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Olha que imagem, uma das imagens mais impressionantes do saltério inteiro para descrever Deus. Ele despertou como de um sono. É uma linguagem antropomórfica, obviamente, ou seja, é quando autores bíblicos pegam coisas da vida humana, sentimentos humanos, práticas humanas,
e referem-se a Deus. É claro que Deus não dorme, mas está falando da ação de Deus. É claro que Deus não enche a cara de vinho, né? Como um valente que grita excitado pelo vinho. Não. Mas é uma imagem para que você se deleite nela e entenda isso, do ponto de vista humano, o que isso representa. E aí ele diz: fez recuar a golpes os seus adversários e lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José. Veja, primeiro ele fala, dos versos 60 até 64, da sua humilhação. Mas na verdade é uma espécie de auto-humilhação. É a auto-humilhação de Deus. Isso nos remete a águas profundas, muito profundas, que estão muito para diante do tempo do sacerdote Eli e dos seus filhos. Paulo diz que a segunda pessoa da bendita Trindade fez isso. E subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. O que pareceu ser uma derrota para Israel e para o próprio Deus, na verdade, neste ato de auto-humilhação e sofrimento de Yahvé, do Senhor Todo-Poderoso, na verdade foi uma ação em favor do seu povo. É assim exatamente que nós vemos no Novo Testamento a vinda da segunda pessoa da Trindade. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, para que no momento certo ele receba a honra, a glória e o louvor. As crianças aí vão, quem leu as Crônicas de Nárnia, está acompanhando aí, em todos esses anos, o primeiro livro, O Sobrinho do Mago, vão se recordar de um momento importante, porque C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, ele está contando a história do cristianismo de uma maneira lúdica, muitas imagens, né? A certo momento, quando o mal entrou em Nárnia, Aslan diz: vejam só, companheiros, antes que o mundo limpo e novo que lhes dei tivesse 7 horas de vida, a força do mal já o invadiu, despertada e trazida aqui por este filho de Adão. Os bichos, até mesmo o morango, olharam todos para Dígore, e nesse momento ele desejou que a terra se abrisse e o devorasse. Aslan continuou a falar para os animais: mas não se deixem abater, o mal virá desse mal, mas temos ainda uma longa jornada, e cuidarei para que o pior caia em cima de mim, para que o pior caia em cima de mim, em cima do próprio Aslan, que a gente conhece, o leão é feiticeiro e guarda-roupa, lá mais adiante, quando o Aslan se entrega. Por enquanto, providenciemos para que por muitas centenas de anos seja esta uma terra de júbilo e um mundo jubiloso. E como a raça de Adão trouxe a ferida, que a raça de Adão trabalhe para curá-la. Por isso, Deus se encarnou, a segunda pessoa da Trindade, porque tinha que ser um homem que deveria vir. Foi assim no Calvário, do sofrimento de Cristo, da auto-humilhação, que ele salvou os eleitos de todas as épocas. É por isso que esse texto termina com graça, com misericórdia. Fez recuar os golpes e os seus adversários e lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda e não elegeu a tribo, escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas de suas crias. Meus irmãos, se nós não vemos Cristo Jesus aqui, o filho de Davi,
então nada nas Escrituras faz sentido para nós. Aqui está o Evangelho, a graça de Deus. É assim que termina essa história. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós te bendizemos por sua palavra. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão por tão grande salvação. Recebe, ó Deus, a glória, porque o mal caiu sobre o teu Filho amado. O peso da culpa dos nossos pecados, toda a punição que nós merecíamos, caiu sobre ele. E pelas suas feridas, nós fomos curados. Que esse povo que está aqui creia nessas verdades. Entenda que os seus pecados estão perdoados por causa da cruz, por Jesus Cristo. É isso que nós devemos ouvir nessa história, para que nós ensinemos aos nossos filhos, às vindouras gerações, o temor do Senhor. Em nome de Jesus, amém.